Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Márcio Augusto para mais uma aula de Geografia, a nossa aula de número 6 do segundo bimestre, onde nós falaremos sobre os biomas do Brasil. Primeira parte, porque eu estou dividindo essa parte de clima, de biomas, essas partes físicas, que a gente poderia aproveitar muito mais em sala de aula, como a gente está trabalhando nesse sistema de home office de aulas à distância. Eu preferi trabalhar de uma forma mais cadenciada, então estou dividindo em duas, né? Foi assim com os climas, né? Vai ser assim com biomas e vai ser assim com outros conteúdos que nós iremos trabalhar na sequência, tá? Para quem não sabe, bioma é a cobertura vegetal, né? E os animais que vivem nela, ou a biota, né? A gente vai discutir isso e vai aprender mais sobre isso agora. Vamos lá? Biomas do Brasil, parte 1. Os biomas brasileiros correspondem ao conjunto de ecossistemas que existem no nosso país, cada um com as suas características climáticas, físicas e biodiversas. Biodiversa, a gente está falando sobre a biodiversidade daquele lugar, tá? O Brasil é um país amplo em termos de extensão territorial e biodiversidade. Mais de 70% de todas as espécies de fauna e flora existentes no mundo estão aqui. Ou seja, mais da metade de toda a fauna e flora existente no mundo todo está no Brasil. Tá? Antes de tudo, é necessário definir o que é um bioma. Esse termo deriva das palavras gregas bio, que é vida, e oma, que é grupo ou massa. E em ecologia é definido como um conjunto de ecossistemas interligados onde os seres vivos vivem de forma adaptada às condições naturais. Que condições naturais são essas? Vegetação, luz, solo, clima e etc. Né? Por quê? Porque existem animais e plantas que suportam mais coisas do que as outras, são adaptadas a viver em determinadas regiões e não noutras. Ok? A classificação dos biomas segue um padrão mundial que identifica os grandes conjuntos de ecossistemas relacionados de acordo com as condições de clima e solo específicas. No Brasil, o IBGE é o órgão responsável pela classificação dos biomas. O último estudo foi realizado em 2014, então está recente, tem só 6 anos. Né? IBGE, vocês já sabem, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um órgão federal e responsável por todo esse tipo de estudos. Tá? Então vamos lá. De acordo com o Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, né, então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 6 biomas no Brasil. São eles: o bioma Amazônia, não confundam bioma Amazônia com Amazônica, tá? Você pode até usar floresta amazônica, mas não bioma amazônica, né? Você pode usar floresta amazônica ou bioma Amazônia, tá? Bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica, bioma Pampa e bioma Pantanal. Eu dividi essa aula em 3 biomas para cada aula. Nessa aula que eu digo, esse conjunto de aulas de bioma. 3 nessa primeira aula, 3 na próxima. Essas 3 primeiras que eu vou abordar, elas são bastante semelhantes. E as outras 3 são um pouco diversas, então eu preferi juntar as mais semelhantes agora e trabalhar com as diversas na próxima aula. Então, vamos aprender cada um desses biomas aí rapidinho, pelo menos esses 3 primeiros? Então vamos lá. O bioma Amazônia constitui uma área gigantesca, ocupando cerca de 49,3% de todo o território brasileiro. Nesse bioma, a gente encontra a maior floresta equatorial do mundo, a floresta amazônica. Tá vendo? São coisas diferentes, tá? É um bioma só, mas a floresta amazônica é uma floresta equatorial.
tá? E o bioma Amazônia, a floresta, ela está dentro do bioma, não é o bioma dentro da floresta, tá? São coisas distintas. Essa floresta estende-se por 9 países da América do Sul, mas a sua maior porção está localizada no Brasil. É um bioma que compreende diversos ecossistemas, apresentando, portanto, uma enorme biodiversidade. No Brasil, a área desse bioma é delimitada pela Amazônia Legal. Ou seja, a Amazônia Legal é a delimitação do que o Brasil considera como sendo a floresta amazônica ou o bioma da Amazônia. Quando eu falo para vocês não confundirem, é porque a floresta equatorial está dentro da Amazônia. Tá? A Amazônia, o bioma Amazônia, ele é muito maior do que só a floresta equatorial. Tudo bem? Então vamos lá. O bioma Mata Atlântica, que ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro, é uma floresta tropical que praticamente já desapareceu, pois, como estava localizada na faixa litorânea do país, ela foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação no litoral. Originalmente, a vegetação desse bioma encontrava-se localizada em uma extensa área do litoral brasileiro, que se estendia do Piauí ao Rio Grande do Sul, e era constituída por uma vegetação florestal densa, com praticamente as mesmas características da floresta amazônica. E a fauna dessa região já foi praticamente extinta. Então, olha só, Mata Atlântica, recebe o nome de mata, porque é uma floresta, Atlântica porque ela vinha beirando todo o litoral, né? Beirando, né, toda a parte que fazia contato com o Oceano Atlântico. Por isso ela é Mata Atlântica, tá? E como a nossa população ela veio se estabelecendo principalmente próximo às praias, essa floresta, né, essa mata, né, o bioma Mata Atlântica, ele veio sendo cortado para dar lugar a esses grandes prédios que nós vemos em Copacabana, Ipanema, Leblon, né, que nós vemos ao longo de todo o território brasileiro, né? E infelizmente a fauna, os bichos dessa região já foi praticamente toda extinta, né? Ainda tem um relíquio aqui e outro ali, mas não se compara com o que era antes. Então, quando a gente olha lá, ó, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né, Floresta da Tijuca, a Floresta da Tijuca, ela é a maior floresta urbana do mundo, né? Ela é relíquio de Mata Atlântica, né? Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque do Mendanha, Parque de Nova Iguaçu, tudo Mata Atlântica. Tudo bem? Por fim, a gente vai falar do terceiro bioma que eu preparei para hoje, que é o bioma Pampa. Pampa é uma região de planícies compostas principalmente por campos nativos. Abrange uma área de cerca de 2,1% do território brasileiro e é também conhecido como Campos Sulinos, e é encontrado apenas no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o Pampa ele é composto de gramínea, né? Ele é, uma campina, né? Digamos assim, é quase que um capinzal, né? É mais mato e pequenos arbustos, tá? Esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo, que é constituído principalmente por planícies. Em virtude do clima frio e seco, a vegetação não consegue se desenvolver, sendo constituída principalmente por gramíneas, como eu falei, é apenas grama e arbusto, tá? Então é uma vegetação bastante baixa. O nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana. A paisagem desse bioma é composta, em sua maioria, por campos nativos, como eu falei. Então, assim, é uma campina muito grande. E aí, tanto nessa primeira aula como na segunda aula de biomas, eu vou mostrar para vocês essa imagem, que é onde a gente consegue visualizar, né, a área, a abrangência de cada um desses biomas. A gente pode ver que a gente estudou 3 biomas hoje. O bioma Amazônia, que ocupa praticamente metade do território nacional.
Depois a gente estudou a Mata Atlântica, que vocês podem ver aí, ó, que vem essa parte, a Amazônia, né, essa parte verde, verde escura. Esse azul aí é a Mata Atlântica, né, que vem ali, ó, lá de cima do Nordeste do Brasil, descendo, né, até quase o Rio Grande do Sul. E o bioma Pampa, né, que você pode ver lá embaixo, né, somente na região do Rio Grande do Sul. Ah, por que eu escolhi esses três biomas nesse primeiro momento? Porque eles são muito semelhantes, né? E quando a gente entrar nos outros três biomas faltantes, que vocês já conseguem olhar aí quais são, né, que é a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal, vocês vão ver que eles estão ocupando uma faixa mais central do Brasil, né? E eles fazem praticamente a ligação entre dois biomas. E é por isso que eu os separei, tá? Então, galera, para a aula de hoje foi só isso que eu preparei. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, podem me procurar lá na plataforma, que eu estou sempre disponível, tá? Podem me procurar pelo Facebook, que eu também vou responder. Alguns de vocês têm entrado em contato e vocês já viram que eu realmente respondo, não deixo ninguém sem resposta. Tudo bem? No mais, desejo a todos vocês uma excelente semana e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galera. Um forte abraço a todos vocês. Se cuidem e não deem mole para esse coronavírus. Um abração para todos vocês, galera. Tchau.